Imagem é poder. Como se posicionar no digital com autenticidade e impacto? Uau! Quem que a gente trouxe para falar sobre esse assunto? Quem? Darline. Darline é quem a gente recebe hoje aqui no nosso podcast. Fotógrafa, influenciadora, especialista em posicionamento de imagem e branding feminino, para conversar sobre um tema essencial, como a forma como nos mostramos ao mundo digital impacta nos nossos negócios e acaba impactando também na nossa autoestima e nas nossas conexões. Bem-vinda, Darline. Obrigada, Paula. Bom dia, Jana. Bem-vinda, bom dia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast que tem recebido muitas mulheres inspiradoras e maravilhosas. E vamos lá, vou falar um pouquinho de mim para vocês. Vai ser um prazer. Que ótimo. Obrigada. Darline, você é fotógrafa, trabalha com muitas mulheres, é uma influenciadora com mais de 200 mil seguidores e é um fenômeno das redes, né? Obrigada. Ensina a gente a se posicionar frente às câmeras, deixa a gente muito à vontade quando vai fotografar no teu estúdio, mas eu imagino que a tua trajetória não tenha se iniciado a partir dessa fotógrafa com 200 mil seguidores. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como começou, de onde você é, como você chegou até aqui, porque certamente o nosso público tem interesse em saber. Então, eu sou natural de Rio Fortuna, morei lá até os 11 anos de idade. E depois nos mudamos para Braço do Norte, onde moram os meus pais até hoje, meus pais, meus irmãos, e eu vou uma vez no mês para visitá-los, porque eu sou muito família. Desde muito novinha, eu sempre quis morar aqui em Florianópolis. Eu sempre fui apaixonada por essa cidade, continuo sendo, para mim, é a cidade mais linda. E eu vim para cá em 2006 para estudar moda, porque eu já desenhava moda na minha cidade e para as amigas, trabalhava com tecido, gostava muito desse mundo da moda. Então, vim para cá para estudar moda. Em 2007, eu conheci meu marido, que é fotógrafo, e aí eu abandonei meio que o mundo da moda e mergulhei no mundo da fotografia. Depois de 3 anos que eu estava casada com ele, eu trabalhava com edição de imagem, eu editava as imagens dele, mas eu queria algo a mais, eu queria o meu olhar nas fotos. Então, ele mesmo me ensinou a fotografar e eu comecei a fotografar. Em 2012, eu iniciei na fotografia de eventos sociais. Então, trabalhei muito com evento social aqui em Floripa. Em 2013, eu entrei para fotografia de balada. Então, fotografei muitas baladas conhecidíssimas aqui de Floripa, Centro, Jurerê. E foi uma fase muito bacana para mim, porque eu conheci muita gente bacana. Pessoas que até hoje são meus clientes. Então, foi uma fase que eu tenho muito carinho. Mas em 2016, eu tive meu bebê, meu pequeno, e aí eu tive que sair da balada. Fiquei só nos eventos sociais. E foi na minha gravidez que iniciou aí a minha paixão pelos ensaios. Um amigo nos convidou para fazer umas fotos quando eu ainda estava grávida, no estúdio dele, Rogério Amêndola, um grande fotógrafo. E quando eu fiz esse ensaio no estúdio, eu me apaixonei. Para mim foi mágico, assim. Era um fundo neutro, fotógrafo a câmera e uma luz. Para um resultado muito impactante. Quando eu vi o resultado daquelas fotos, eu disse, meu Deus, brilhou os meus olhos. E eu queria fazer aquilo pelas pessoas. Então, desde ali, eu comecei a estudar sobre posicionamento, sobre linguagem corporal, enfim, sobre tudo que envolvia esse mundo de ensaios, de estúdio, iluminação. Fiz vários cursos de iluminação. Mas, enfim, eu estava grávida, eu ia ter um bebê, eu ia ter que dar uma pausa. Pausei durante um mês só. Foi uma pausa enorme. Uma pausa enorme. Um mês eu voltei para os eventos. Aí eu ia com o bebê e tudo. Ele ia com a babá, eu ia fotografar, parava para amamentar. Durante os eventos, os meus clientes, eles faziam questão de me ter. Então, todos aceitavam. Nunca tive nenhum problema com isso. Mas, durante esse tempo, eu nunca desisti dos ensaios. Nunca saiu da minha cabeça, né? Aquela vontade. Então, continuei estudando.
Até que meu filho já tinha 1 aninho e eu fui muito fixa nessa ideia. Eu preciso montar o meu estúdio, eu preciso ter meu estúdio. Aí fui falar com meu marido. De início ele foi um pouco resistente, porque ao falar com alguns amigos da profissão, sempre nos desanimavam. Ah, tem muito estúdio. Ah, hoje em dia ninguém mais quer foto de estúdio, não dá mais dinheiro. Então, meu marido foi um pouco resistente. Mas quando a mulher bota alguma coisa na cabeça, né? A gente bota coisa na cabeça, a gente vai até o fim. Assim, não, eu quero isso, eu preciso. Alguma coisa lá dentro de mim me dizia que eu precisava daquilo ali. E aí, marido convencido, compramos todo o equipamento do estúdio e eu montei um estúdio na sala da minha casa. Desmontei minha casa, tirei sofá, tirei televisão e montei o meu estúdio lá dentro. E o estúdio ficou parado, como previsto. Porque a demanda de ensaios, de eventos que eu tinha era muito grande. Eu fotografava praticamente todas as noites. E aí, durante o dia, eu editava. E aí, eu tinha um filho pequeno. Então, não tinha tempo para eu me dedicar realmente aos ensaios. Nem para eu ter material para eu poder divulgar esse trabalho. Uhum. Então, tanto o Ângelo quanto eu, a gente vivia da fotografia, não tinha como dizer não. Até porque os meus clientes não aceitavam não. Eu sempre tive clientes que chegaram a mudar datas de eventos porque eu não podia atender naquele dia. Então, eles mudavam a data para eu poder atender. Então, não tinha como dizer não. Eles não deixavam. E aí, o meu estúdio ficou parado até que veio a pandemia. Aí veio a pandemia. E nós ficamos desesperados. Porque eram os dois dependendo de eventos. E a gente não sabia quando os eventos iam voltar, né? Então, a gente foi para o interior, moramos umas semanas na casa da minha mãe. E nesse período, eu fui muito ativa nas redes sociais. Muito mesmo. Eu já tinha os meus parceiros, que eu fazia os meus provadores, e clínicas, produtos de beleza, que eu já atendia. Então, eu foquei muito nisso, muito na mídia digital, tanto para eles, tanto para ajudar eles, porque todo mundo estava na mesma situação, né? Tinham vendedores correndo risco de ir para a rua. Então, eu foquei muito no divulgar os meus parceiros, no mostrar um pouco do nosso dia a dia, de levar um pouco de alegria. Então, cortei cabelo do Ângelo, fiz umas palhaçadas até, digamos. Mas eu tive sempre muito ativa na rede social, porque eu tinha muito na minha cabeça de que quem não é visto não é lembrado. Com certeza. E eu vivia da mídia, né? Era o nosso ganha-pão, a mídia. Então, quem não é visto não é lembrado, eu precisava estar ali presente no Instagram todos os dias. O Instagram foi sempre a minha maior rede social, assim, a minha melhor rede social. Uhum. E acho que isso foi a minha meu maior impulsionamento, minha maior experiência, a prática ali, né? Desse período da pandemia. E como eu via que o meu engajamento estava muito bom no Instagram, estava dando muito certo, o que eu pensei? Todo mundo precisa fazer isso. Todo profissional que está lá parado, ele precisa aparecer. E as pessoas que tinham uma vida social muito ativa, que não se arrumam mais para sair. Tinham pessoas entrando em depressão. E aí, o que eu pensei, né? Eu criei um projeto de ensaios, onde eu atenderia individualmente, de uma forma muito segura, durante a pandemia, já que não poderia, né, ter o aglomeramento de pessoas. Eu criei esse projeto de ensaios, onde as pessoas teriam um motivo para se arrumar, para se ver bonitas, para ter uma foto bonita para postar lá no Instagram, para conversar com essa imagem com os amigos, com a família, porque a imagem chamaria atenção e dela surgiriam conversas, comentários, enfim, um social dentro da rede social. E para o mundo corporativo, uma maneira de as pessoas também se divulgarem e estarem presentes ali nas redes sociais, tendo engajamento, como eu estava tendo.
Então, eu montei esse projeto, eu gravei um vídeo falando desse projeto e eu fiz uma lista de transmissão para todos os meus clientes e mandei esse vídeo. Ainda estava lá na casa da minha mãe, no interior. Em 2 dias, eu vendi tanto ensaio, em 2 dias. Eu não tenho, assim, ideia da quantidade de ensaios que eu vendi nesse projeto. Mas eu sei que no 3º dia eu juntei minhas coisas e vim embora, porque ia ser a fase que eu mais trabalharia na minha vida, de tantos ensaios que eu tinha agendado, assim. E aí eu atendi 4 ensaios por dia. Vocês têm ideia do que é isso? 4 ensaios por dia, corporativo, pessoal. E isso fez com que eu tivesse que estudar ainda mais. Então, ou eu estava fotografando, ou eu estava editando, ou eu estava estudando. Nessa fase, o Ângelo foi muito parceiro, ele ficou, assim, 100% com o nosso pequeno. E eu realmente me dediquei demais. E foram 2 anos de pandemia, 2, 3 anos. Nesse trabalho, nesse volume de trabalho, foi realmente a fase que eu mais trabalhei, mais estudei. Então, tive que ter muita criatividade para não fazer só foto igual, né? Sim. Muita criatividade, muito estudo de linguagem corporal para entender como essa mensagem deveria ser passada, porque, principalmente no mundo corporativo, a gente quer passar uma mensagem, a gente precisa passar uma mensagem e essa mensagem precisa ser passada da maneira correta, né? Então, assim, um cruzar de braços errado, um posicionamento de mãos errada, tudo isso comunica. Então, eu estudei muito sobre isso. E hoje eu posso dizer, depois de 6... Meu Deus, a gente perde a noção do tempo, né? Mas eu acho que já faz o quê? 6, 7 anos da pandemia? 5 anos da pandemia. Depois de 5 anos trabalhando e estudando sobre esse assunto, eu acho que eu meio que desvendei. E hoje eu consigo, como vocês mesmos falaram, auxiliar aí, não só nos meus ensaios, mas também nos meus vídeos, nos meus tutoriais, que foi uma maneira que eu criei para conseguir levar um pouquinho disso além do meu estúdio, né? Porque eu já via que eu fazia muito bem para as mulheres ali no meu estúdio, que elas já saíam muito felizes, satisfeitas, porque realmente o mundo corporativo não são mulheres que têm o hábito de fazer foto no dia a dia. Então, né, assim como eu não tenho o hábito de vir aqui falar, né, as mulheres chegam lá também com esse receio, não sei que pose fazer. Então, eu já via como elas saíam satisfeitas e felizes dali, e eu queria passar isso para mais pessoas. Então, eu usei de novo o Instagram para poder levar isso para mais pessoas, e hoje eu vejo que realmente o meu conteúdo, assim, ele ajuda muita gente. Eu recebo muitos feedbacks e me faz muito feliz. E o interessante é que essa história da sua vida, né, que você nos contou, e principalmente essa experiência da pandemia, fez com que você descobrisse o seu posicionamento nas mídias sociais, porque até então era uma coisa que você estava nas redes sociais, mas não tinha talvez uma intenção, né, para aquilo. E com essa questão da pandemia, você descobriu o seu posicionamento e, além disso, você auxiliou outras pessoas a se posicionarem. E o mais legal, e aí fazendo um link com o nosso primeiro episódio da comunicação com propósito, porque você, através da sua comunicação, você descobriu um novo propósito também para você, que é fazer com que não só mulheres, né, mas o teu público na maioria é mulher, né, mas que essas pessoas, essas mulheres se vissem com outros olhos, com olhos que talvez elas nunca se enxergaram. E isso faz mudanças muito significativas na imagem pessoal, porque aí a mulher olha e vê, nossa, mas eu sou isso mesmo, então eu posso me arrumar mais, eu posso arrumar mais o meu cabelo, né? Melhora essa autoestima. Exatamente. E com essa autoestima melhor, ela também se sente mais capaz de
conquistar outras coisas. Então, tu deu uma guinada sensacional, porque o estúdio que você não estava utilizando e que você talvez em algum momento pensou que foi um investimento ruim, acabou se tornando o ponto mais importante aí do seu posicionamento nas redes sociais e do seu propósito. Então, sensacional essa história. Eu preciso dizer que a gente se surpreende, né? Assim, com a história das pessoas. E a Jana leu meus pensamentos, assim. Quando tu começou a falar das ideias que você foi tendo e o que te motivou a fazer isso, que talvez quando tu conta, tu não percebe, mas assim, eu precisava fazer algo pelos meus parceiros, eu precisava me divulgar e divulgar os meus parceiros. Você fez isso para um coletivo. Sim. E achou dentro daquele caos que a gente estava vivendo, dentro da pandemia, uma força que mudou a tua vida. Né? E não só a tua, o que é mais legal. Né? Exatamente. Já seria incrível se tivesse mudado a tua no momento em que quem vivia de eventos mesmo estava desesperado realmente, porque era algo sem previsão. Né? Sim. A gente começou com uma semana de isolamento e não sabia quantos dias ia levar para terminar. E foram 2 anos. Né? Mas o mais incrível é que você não fez isso só por você. E o mais incrível, a gente que trabalha com mulheres, é saber que tu teve um parceiro, né? Sim. Um companheiro. Um apoiador, um né? apoiador. Na verdade, um apoiador. Mais que um parceiro. É raro. É Deveria ser a regra, mas é raro. Então, tudo isso fez de você quem você é, né? E às vezes a pessoa chega lá, principalmente quem está começando, olha para o perfil dela, parece que sempre foi assim, né? E saber que não foi é um... É um motivo de motivação. Ótimo. Mas digamos que seja uma molinha propulsora, né? Exato. É um incentivo para quem tá começando, né? E uma coisa assim que eu acho muito interessante, até na forma que você fala, né, dos motivos que te levaram a isso, é porque assim, não é só uma fotografia, não é só uma imagem, né? Tem todo um por trás disso, tem uma mensagem que você quer passar, como você colocou, tem né, uma mão errada, enfim. Então, assim, não é só uma imagem. Eu acho que diz muito sobre quem você é e mais sobre quem você quer que as pessoas pensem que você é. E você ter essa sensibilidade de captar isso é uma tarefa muito bonita e, ao mesmo tempo, muito delicada, né? Então, é muito legal ouvir essa história, entender os motivos por trás, muito bacana. Ela trabalhou o pensamento, né? Isso. Falando um pouco de neurociência, que é o meu novo tema de estudo que eu adoro, você trabalhou com o pensamento das pessoas, me marcou. Eu quis criar dentro da rede social um social, já que as pessoas não podiam se unir, que elas se procurassem através de um comentário de foto, que aquilo fosse algo que trouxesse um acolhimento, né, entre todas as pessoas, porque de fato, né, dentro de tudo aquilo que estava vivendo, você vê lá uma imagem bonita de um amigo, de um parente, era algo que me fazia feliz. Sim. Né, de ver que as pessoas de alguma forma estavam dando um jeito. Estavam lutando, isso, né? Pra ter a vida normal de volta. Exato. É isso, que a gente não estava se entregando ali naquele momento, né? E foto é autoestima, né? É autoestima total. Autoestima, principalmente para nós mulheres, é tudo, né? Sim. É verdade. Bom, vamos para um próximo passo. Conhecida a história dessa fotógrafa. Que é lindíssima, diga-se de passagem. Por isso de que é um passagem. fenômeno nas redes. É verdade. Queria que tu contasse pra gente qual é o principal erro que as mulheres acabam cometendo quando se apresentam online sem pensar estrategicamente, assim. O que você observa, né, disso? Porque a gente vê, né? Vou trazer um pouquinho também do primeiro podcast. Quando eu fiz uma mentoria com a Sônia, ela falou sobre a importância de como se posicionar frente às câmeras, o que não fazer, né? Como impostar a voz,
como movimentar o corpo. Então, a gente sabe que tem uma técnica. E ela, como jornalista, trouxe um pouco disso pra gente. Mas o que você percebe quando o assunto é foto dos principais erros, assim, que você recomendaria que evitasse? O exagero. Com certeza, o exagero na maquiagem, o exagero nos filtros, principalmente. Não postem nada com filtro no feed. Não digo, não tô arrumada hoje, quero fazer um stories. Vai ficar lá 24 horas. Uhum. Agora, o filtro, ele não traz credibilidade. Primeiro que a pessoa que usa um filtro, eu digo aquele filtro muito forçado, que fica aquela cara lisa, sabe? Aquela pele que é de boneca. A pessoa que ela usa esse filtro, ela tem autoestima baixa. Uma pessoa com autoestima baixa não traz credibilidade. Então, assim, o exagero nas maquiagens, o exagero no filtro, uma roupa que não condiz com a sua profissão. Então, na fotografia é muito a imagem, assim. Então, um cabelo bem cuidado, uma roupa bem alinhada, né, condizendo com a profissão, um look mais leve, para quem trabalha com assuntos leves, aconchegantes, uma psicóloga, advogadas, looks mais empoderados, né? Tem que transmitir a mensagem. Mas eu acho que o erro está no exagero, aí principalmente da maquiagem e dos filtros. E pegando aqui o gancho, uma pergunta também, além dessa questão dos erros, eu não sei se a Paula ia fazer essa pergunta, mas já vou antecipar. Antecipa. Quais são, na verdade, as maiores inseguranças que você nota quando as mulheres chegam para fazer os ensaios? Com certeza a pose. Elas não sabem fazer pose. Né? Algumas sim, né? A Jana chega lá, caras e bocas. Mas com certeza a pose. As mulheres chegam lá, elas não sabem como se posicionar, né? Para fazer a pose certa, para transmitir a mensagem que ela precisa transmitir. Entendi. Então, acho que é isso. E tem insegurança também quanto à aparência física, ao corpo? Tem insegurança, tem muita insegurança quanto ao corpo. Mas eu procuro deixar a pessoa segura e as poses também ajudam, né, com isso. Mas, enfim. Eu acho que talvez essa insegurança, principalmente quanto ao corpo, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, que a Darlene falou que eu chego lá fazendo poses, enfim, mas no fundo eu também tenho essa insegurança com o corpo, tanto que quando ela vai fotografar algumas coisas, não pega o braço desse jeito, olha esse rosto, não. Então, assim, a gente tem, e eu acho, e aí eu queria ouvir a tua opinião, que essa insegurança, principalmente com relação ao corpo, eu acho que ela vem muito disso que você falou, dessas fotos cheias de filtros na internet, que mostram uma realidade que não existe. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa insegurança, como que isso afeta na própria autoestima da mulher, como você percebe isso? Bom, o ensaio ele tem que ter, ele tem a responsabilidade de entregar para o cliente... Perdi, gente. A verdade, talvez. Não, vamos cortar, tá? Sim, fica tranquila. Tá, só repete para mim a pergunta. Eu vou repetir resumidamente. Tá, isso. Essa questão dos filtros, dessa perfeição que é mostrada na internet, como que você percebe que afeta a autoestima das mulheres que chegam para fazer o ensaio com você? Você percebe uma distorção de imagem? Porque isso é o problema da atual juventude, né? Não só da juventude, né? Das mulheres no geral. Das mulheres no geral, mas é que a gente nasceu sem a época do filtro, né? Sim. Então, a gente pode até estar um pouco doente disso, mas eu vejo que a nova geração, para se aceitar, tem um problema ainda maior, né? Porque eles já nascem podendo trocar nariz, olhos. A gente teve que conviver um tempo com a própria imagem até que esses recursos surgissem, né? Então,
é nítido que chega para você mulheres que têm uma distorção da própria imagem e por isso muitas vezes é difícil de aceitar aquilo que elas veem na câmera? Porque eu imagino que sim, né? Elas olham para aquela foto, ela não tem... Ela vai ser trabalhada, né? Você vai editar, vai extrair o melhor daquilo, mas ela não vai ser, muitas vezes, um nariz novo. Uma pálpebra diferente, né? Então, você percebe que existe das tuas clientes, às vezes, uma distorção de imagem que as leva a ter uma dificuldade de se enxergarem. De se enxergar. Exato, no ensaio. São. Com certeza. Eu acho que os filtros são muito culpados disso. Hoje todo mundo se compara e hoje tem muito filtro. Então, na verdade, as pessoas estão se comparando com filtros. Elas não estão nem se comparando com outras pessoas. E elas estão se comparando com a perfeição, porque o filtro deixa a pessoa perfeita. Então, elas chegam no estúdio, elas se veem na foto como elas são e muitas não se aceitam. Bom, e aí vai do fotógrafo ter um olhar muito generoso, ter uma direção muito boa para direcionar ali a cliente na sua melhor pose, para valorizar o que ela tem de mais bonito e para poder estar entregando o melhor. Tem pessoas que não vão aceitar, porque elas realmente estão doentes por conta dessa comparação com o perfeito. Então, assim, eu não tenho muito problema com isso. Graças a Deus, as minhas clientes, elas se gostam, mas já aconteceu e eu sei que é por conta desse vício com filtros. E eu edito as fotos ao entregar e eu tenho clientes que, além da edição que eu coloco, que já ficou linda, maravilhosa, a foto tá incrível, mas ela vai lá e coloca um filtro e muda completamente. Então, ali tu sabe que tu não tem o que tu fazer, tu deu o teu melhor e é aquilo, mas é a pessoa realmente que não se aceita. Eu conheço, né? Eu conheço pessoas que vão lá, fazem os ensaios e depois não usam, porque elas olham para a foto e elas não conseguem aceitar aquilo que elas não se reconhecem, e estão né? lindas. E estão lindas. Não é que não estão lindas. Exatamente. Mas a distorção da imagem é tão grande que quando se vê, por mais linda que esteja, não se reconhece. Então, é por isso que eu sempre falo, né? Hoje a gente já tem um pensamento diferente, já consegue entender que a imagem, principalmente a nossa autoimagem, é uma coisa muito importante. Mas ainda, né, muitas vezes é tratada como uma futilidade. Exatamente. E eu sempre fui da opinião contrária. Eu sempre falei que a imagem é uma das coisas, dos capitais mais importantes que nós temos, porque ela é capaz de transformar a nossa forma de nos vermos e de transformar a forma como o mundo nos enxerga. Então, nesse caso, das pessoas que não se aceitam de forma nenhuma, que não conseguem se reconhecer na imagem que é delas, né? Porque, tipo assim, vai ter uma bochecha que a gente não gosta, vai ter um nariz que a gente não gosta, como a Paula falou, a foto não vai trazer um novo, a não ser que você encha de filtro. Mas se você não consegue se enxergar ali, você realmente tá adoecido e realmente vai ser difícil para você conseguir ter várias outras coisas da sua vida, porque você mesmo não está se aceitando. Então, impacta em tudo, não adianta. É um tema muito importante que deveria ser levado mais a sério. Hoje, com as redes sociais, a gente está se importando mais com isso. Mas, na minha família, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu sempre fui chamada a atenção, não no sentido de brigar nem nada, mas assim, porque eu era a prima que se arrumava mais. É só um churrasco de família, por que você vai maquiada? Porque eu quero ir bonita, se você quer ir feia, problema é seu. Mas existia essa coisa, não precisa se arrumar, sabe? Ou quando eu ia sair com as amigas, não vai muito arrumada que eu não vou me arrumar. Gente, é minha imagem, eu gosto da minha imagem assim. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente falar mais e tratar com mais importância, né? Com certeza, a gente se sente muito mais segura quando a gente tá feliz com a nossa imagem, não? Sim, com certeza. Isso eu não tenho dúvida, mas como o local aqui é de debate, eu vou aproveitar essa tua colocação e vou botar um pouco de fogo nessa fogueira. Vai lá, ela adora fazer isso. Adoro fazer isso, vou botar fogo na fogueira, mas eu não vou botar a Darline junto da fogueira, eu não vou fazer nenhuma pergunta pra Darline sobre isso, eu vou só falar, porque eu quero falar, eu vou falar. Fala. Eu concordo com tudo, penso que
o primeiro eu que tem que estar satisfeito é o interior. Então, você tem que olhar e gostar do que vê. Porém, penso que se isso não vem acompanhado de um trabalho de autoconhecimento, ele é em vão. Porque se você tenta tapar um buraco consertando uma imagem apenas, você não vai conseguir nunca ver aquilo que de fato está aparentando. E eu vejo que o grande problema de hoje, e me chamou muito a atenção, tem um mês e pouco, apareceu 2 matérias no Fantástico para mim que elas tinham o mesmo elo, que é o seguinte: pessoas que tinham sido mutiladas numa clínica renomada de Goiás. A clínica era maravilhosa, no prédio mais caro da capital. Os donos da clínica postavam jantares chiques, passeios de helicóptero, fotos em carros de luxo. Então, as pessoas que iam nesse espaço partiam da imagem de sucesso que eles estavam mostrando, passando, e deixavam de ver as credenciais daquele local. Se aqueles profissionais que estavam sendo colocados à disposição para mexer na estrutura dos rostos delas estavam capacitadas para isso. E aí é que eu vejo que mora o grande problema. Quando o capital visual passa a ser a única coisa. Porque aquele casal entregava uma ideia, um capital visual. Eles eram lindos, ricos, famosos, né? Então, não passa mais pela cabeça das pessoas que aquelas pessoas estejam simplesmente mentindo. E entregam as suas vidas nas mãos desse tipo de gente sem olhar o básico. Porque elas estão em busca de algo que as cegou. Né? A busca por estar bem com a sua autoimagem faz com que elas pequem nas credenciais. Então, o cuidado que eu penso que tenha que se ter nesse tipo de situação é imenso. Porque é muito fácil você passar uma imagem de sucesso nas redes sociais. Né? É muito fácil. Muito fácil. Mas, será que o sucesso é fruto da atividade correta? Sim. Né? Isso é então, um belo questionamento. Esse é o primeiro ponto. Pode ser tema de um outro podcast, inclusive. Exato. E aí estavam lá aquelas pessoas mutiladas e eu fiquei me perguntando, gente, olha o perigo da tal da rede social. Porque as pessoas estão perdendo o poder de crítica, justamente porque elas vivem como tu colocou perfeitamente, se comparando com o ideal da perfeição. Então, isso foi para mim bastante impactante. E é isso que me chama atenção nessa nossa discussão. Então, não é que é contrário, né? As duas coisas se alinham. Você pode e deve buscar a imagem que te traz o conforto e a autoestima e o bem-estar, mas você não pode esquecer de aliar isso com o teu psicológico, porque se a questão for psicológica, você vai fazer tudo isso e não vai adiantar nada, vai jogar dinheiro fora. E você também não pode esquecer de que isso não é tudo. Porque existe a sociedade do ter e do ser. Muita gente valorizava apenas o ter e muita gente valorizava só o ser. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Mas nesse meio que está tudo embolado hoje, eu penso que a gente tenha que reativar o poder de crítica. Sabe? Existe isso. Isso é real? É factível? É possível? Ao chegar nisso que é possível, factível, será que eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando? As pessoas não podem deixar de se fazer essas perguntas, porque senão vira tudo muito vazio, vira só viver os momentos para registrá-los e botá-los na rede social e não estar ali, né? Juntando com isso a incapacidade das pessoas de realmente estarem nos locais, né? Eu fui no show do Coldplay que teve em Curitiba, o cantor maravilhoso dizia: eu quero que vocês desliguem o celular. Agora é um momento só nosso. Não foi exitoso. Porque se você estivesse lá
e não tivesse transmitindo ao vivo, era como se você não tivesse vivido. E você estava lá para viver ou para mostrar que viveu? Então, qual é a razão da tua busca? É isso que eu quero deixar aqui sobre esse aspecto um pouco mais polêmico, talvez, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É legal, é válido, é importante, e para aí a gente já vai para a próxima pergunta, mas não esquecer desse poder de crítica. Gostou? Sim, senhora. Concordo. Parecia inteligente? Pareceu. Ai, que bom. Um pouquinho. Bom, vamos voltar então para a nossa fotógrafa maravilhosa. Eu queria saber se existe uma diferença entre imagem pessoal e imagem profissional e como equilibrar essas duas. Dentro do Instagram é importante mostrar as duas coisas? Ou você acha que não? Que você tem que ter um perfil... Eu já ouvi de tudo, mas eu quero ouvir de você. Que você deve ter um perfil profissional onde não entra a tua parte pessoal, ou você deve fazer uma mescla de tudo? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a mescla funciona melhor. Eu acho que as pessoas se conectam mais quando tu mostra um pouco de quem tu é no teu pessoal. Claro que você não vai ficar mostrando balada, não vai ficar mostrando você no churrasco da família, no seu feed profissional. Mas eu acho que um pouquinho do teu pessoal pode ir para dentro do profissional, que isso conecta. Mas se optarem por 2 Instagrams, a diferença no pessoal tu consegue ousar um pouquinho mais, ser mais leve, e no profissional tu tem que ser mais ponderado, cuidar um pouco mais com a imagem. Mas eu sou da opinião que eu gosto de mesclar os dois um pouco. Eu percebo isso e do que eu leio também é o que recomendam, assim, né? Que as pessoas se conectam com outras pessoas. Humaniza, eu não consigo fazer, não consigo. Eu tenho os 2 separados. O que eu fiz para tentar humanizar um pouquinho mais lá o meu Instagram profissional foi abrir o meu Instagram pessoal. E aí, como eu faço algumas publicações em collab, enfim, acaba que as pessoas acabam chegando no meu Instagram pessoal e tal. Mas eu realmente não consigo, porque no meu Instagram pessoal, às vezes eu tô lá, descabelada, e aí vem a questão da imagem. Aí eu vou postar, entendeu? E eu não quero no meu profissional isso, sabe? Também depende muito, porque assim, tu tens um escritório. É muito fácil para mim, que eu sou a fotógrafa, o meu Instagram é da Darline, então é muito fácil para mim mesclar o profissional e o pessoal. Agora tu tem o Instagram do teu escritório. No teu escritório tem outras pessoas, outros funcionários. Isso. Então eu acho que aí já não caberia misturar a tua vida pessoal, até porque tem outras pessoas lá dentro, tu tem outras pessoas trabalhando contigo, tu tem tua sócia. Então imagina, ia virar uma bagunça. Tua vida pessoal, a vida pessoal da tua sócia, o funcionário. Então, eu acho que aí realmente é legal separar. E eu acho muito válido abrir o teu pessoal, porque as pessoas querem conhecer quem é a Jana. Então, elas vão lá no teu pessoal e vão te conhecer. Maravilhosa. Eu estava dando uma revisada aqui no nosso roteiro e a nossa maravilhosa já falou sobre tudo que a gente queria. Ah, é? Então, agora, se a Jana não quer fazer mais nenhum... Não, eu só quero dizer que suas fotos são maravilhosas, que eu amo fazer foto com você e que eu já tô planejando o próximo ensaio. Eu também posso dar esse depoimento, porque eu vou dizer pra vocês que eu saí de lá achando que eu era a própria modelo. Mas eu também confesso que realmente orientação de pose é tudo. É tudo. Eu não sabia o que fazer com as minhas mãos. Como nunca sei. Né? Quando eu tô falando, eu gesticulo muito. Mas lá na hora da foto, que não é sobre gesticular, é sobre ficar parada, sorrir e ela captar, foi tudo pra mim. Foi tudo pra mim. Não tive dificuldade nenhuma em fotografar nenhuma das duas, porque as duas são lindas. As duas fazem caras e bocas e arrasaram no ensaio. Então, elas estão sendo bem modestas. Obrigada. E queria que tu deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes e nossas fãs também, porque nós temos fãs, nós temos haters, já. Quem não tem hater, não chegou lá, né? A gente descobriu que estava fazendo sucesso no dia que nós tivemos o nosso primeiro hater. A gente saiu muito feliz. Deixa eu contar agora. O meu primeiro vídeo que viralizou no Instagram, eu postei ele e aí eu recebi
um dia depois, uma crítica no vídeo. Conta. Quando eu recebi essa crítica, eu tava em um evento com algumas amigas e eu dei um grito assim, ai, eu recebi uma crítica. Todo mundo me olhou assim, olha o que o cara falou do meu vídeo. Ele me detonou no vídeo. Daí ela assim, tá ficando louca? Tu tá feliz com isso daí? Assim, gente, esse vídeo, ele tava com 30 mil visualizações, assim. Uau. Assim, gente, eu recebi uma crítica, é a minha primeira crítica. Esse vídeo vai bombar. E bombou. 6 milhões de visualização. Olha isso. Uou! Então eu digo assim, não tem crítica, não tem sucesso. Exato, verdade. Não, com certeza. Uma mensagem para as nossas queridas ouvintes. Invistam na sua imagem, façam o meu curso para aprender as poses. E não tenham medo de aparecer. Se você não aparecer, o coleguinha, o concorrente vai aparecer. E você vai ficar para trás. Uma postagem boa por dia vale muito mais do que uma postagem perfeita a cada 15 dias ou a cada mês. Perfeito. Bom, Darline, a gente quer te agradecer, tá? Muito obrigada por você ter vindo, ter compartilhado a sua história, né? Compartilhado seu conhecimento conosco e com as nossas seguidoras também. Com certeza vai ser de grande valia. Queria te pedir para você deixar aqui os teus arrobas, né? Falar seu Instagram, para que todo mundo possa ter acesso às informações que você coloca lá, as dicas, né? E também deixar seu contato, se você quiser deixar seu contato para fotos, enfim. Meu Instagram é Darline R. Santos, tudo junto. O site darlineeangelofotógrafos.com.br e pode me chamar lá no direct mesmo. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar Igualmente, aqui. prazer também foi nosso. Bom, e vocês que estão nos assistindo, inscrevam-se no nosso canal, sempre tem episódios novos aqui. Sigam o Aproxima nas redes sociais, @Aproxima_Debates Femininos, e nos acompanhem para mais dicas e para mais histórias de mulheres maravilhosas e inspiradoras como a da nossa convidada de hoje. Até mais!